Boa noite a todos. Ahm, Quem é Alfredo Coanda? Acho que a coisa mais difícil é nos definirmos, porque acho que a nossa definição é sempre com base no passado, no que nós já fizemos. Mas eu diria que Alfredo Coanda é um curioso, alguém inconformado com a realidade, que está sempre a tentar melhorar de alguma forma. Alguém sempre com uma fome de aprender. É um pai de duas meninas. E, acima de tudo, é um amigo. Um amigo das pessoas que estão interessadas em partilhar as suas ideias, quererem crescer. Alfredo Coanda acaba sendo isso. Depois tem o professor, tem o Alfredo Coanda, que também é mentor. Tem muitas partes de mim que me tornam o que eu sou. Então, eu não sou uma única coisa. Então, a curiosidade é a primeira. Depois são as diferentes relações, os diferentes papéis que eu tenho. Obrigada, Alfredo. E nessas todas as partes que o Alfredo nós estamos mais interessados na parte empreendedora do Alfredo. E podemos começar a dizer como é que descobriu a veia empreendedora? Eu acredito que, de princípio, todos nós somos empreendedores. Mas o que acontece é que cada um tenta explorar o empreendedorismo de uma forma diferente. A minha veia empreendedora veio justamente por causa da o meu inconformismo. Estava sempre a destruir coisas, desmontar os meus brinquedos, reconstruir. Tinha curiosidade de sempre saber como é que as coisas funcionam. Tinha sempre a curiosidade de ajudar alguém a solucionar alguma coisa. Então, desde criança, desde os meus 7, 8 anos, a minha veia de querer sempre ajudar, querer sempre montar qualquer coisa, querer sempre solucionar um problema, veio daí. Mas isso não é uma coisa que sempre foi muito consciente. Acho que só agora que eu posso dar nome que isto é empreendedorismo. De antes, para mim, era só algo que eu gostava, que era de solucionar problemas. Muito obrigada. E o que significa empreendedorismo para ti? Empreendedorismo para mim é estilo de vida. Eu não consigo me dissociar do empreendedorismo. Aquilo que eu faço de manhã, à tarde, à noite, para mim é empreender. Eu estou num estado constante de empreendedorismo. De manhã, com as pessoas que eu estou a interagir, aqui ou fora de Moçambique, com os meus colegas da escola, na minha própria casa, tudo o que eu vejo, a forma como eu lido com o mundo à minha volta, é sempre a empreender, é sempre a tentar ajudar, é sempre a tentar melhorar. Então, é mesmo o meu estilo de vida, é o que eu sou. Eu não consigo me dissociar do empreender, do que eu sou, por dizer, em casa ou outro sítio. Ok. E sabemos o empreendedorismo mais conhecido do Alfredo Coanda, não sabemos se tem mais algum, é o Ideário. Podemos dizer o que significa o Ideário para si? O diário acaba sendo um legado. O diário é o que eu quero deixar para gerações futuras. Só para entender, o diário significa coletividade de ideias, significa ideias juntarem-se para produzir algo. E o diário é um legado porque surgiu de algo que foi um pouco... não foi propositado. Significa que o ideário surgiu de uma necessidade, quando eu estava frustrado, primeiro. Estava frustrado porque eu tive uma agência de comunicação durante 9 anos, que chamava-se Estágio, porque o meu background vem de design também, entre outras áreas. E durante 9 anos eu tive um dos melhores trabalhos do mundo, que era criar campanhas, produzir, comunicar para os outros. Comunicar para massas, mas também comunicar internamente. Mas depois de 9 anos, algo em mim já não estava a dar certo. Significa que eu já não estava a sentir-me realizado pelo trabalho que eu estava a fazer. Tecnicamente, eu sentia que estava a dar dinheiro a quem já tinha dinheiro, fazer a pessoa multiplicar. E isso não era algo que me preenchia. E daí eu acabei tirando um ano, já estava frustrado praticamente disso, fiquei um ano deprimido, diga-se de passagem, e não queria saber de nada que fosse relacionado a criar, porque eu já não conseguia dissociar
o criar como empreender e criar como uma peça publicitária que eu possa colocar online e comunicar. Então, depois de um ano, o que acontece é que eu dei-me a realizar os primeiros hackathons que aconteceram aqui. E a partir daí o que eu identifiquei foi o que estava a falhar no mercado, que é, os jovens podem ter ideias, podem participar em diferentes eventos, ficarem inspirados, mas depois o que acontece é como materializar essas ideias, onde é que as pessoas vão, como é que as pessoas juntam, procuram os recursos que precisam. Então o ideário acaba por surgir isso, por que não juntarmos-nos, todos que têm essa iniciativa, todos que querem fazer alguma coisa acontecer, e mutuamente começarmos a aprender uns com os outros. Então o ideário surge daí e é um legado que eu quero deixar como aprendizado. Se existir algum sítio onde as pessoas querem estar, onde querem aprender, o ideário deve ser esse sítio. Então é uma metodologia, é uma filosofia, é uma cultura, é uma comunidade. Acaba sendo um conjunto de recursos que qualquer pessoa pode passar por lá, pode interagir e tudo mais. Muito obrigado. Através o que significa o diário para si, conseguimos perceber também como é que decidiu criar o diário. E quais foram as dificuldades que teve? Acho que as dificuldades, acho que eu tive todas possíveis e imaginárias. Desde o primeiro dia que eu cheguei ao sítio onde dei o diário, era uma cozinha que se fazia chá há mais ou menos 15 ou 20 anos atrás e estava fechado mais ou menos nesse período de 15 anos. Então aquilo era só poeira para tudo quanto é canto. Era impossível visualizar alguma coisa, mas eu tive a visão que este era o sítio certo. Depois está no Xamanculo, numa zona onde uns podem pensar que vocês estão na periferia, nós não, nós estamos no sítio certo. E o que acaba sendo a forma como o ideário acaba existindo, como o ideário acaba, digamos, representando e os erros que eu cometi, eu acho que eu sempre estive aberto a cometer todos os erros possíveis, porque eu estava aberto a cometer esses erros. E os erros começam desde não ter um plano de como fazer as coisas e simplesmente ir com aquela nossa gut feeling, emoção, vamos lá, vou fazer as coisas acontecer, porque eu acredito. O erro está em acreditar nas pessoas, acreditar que todo mundo tem boas intenções e basta eu partilhar, vão estar a partilhar comigo. Também aconteceu isso. O erro está no desafio de montar uma equipa. Tantos erros aparecem por aí. No tipo de negócio que a pessoa vai montar, nós não podemos acreditar que a primeira ideia vai ser a ideia vencedora. Também os erros passaram por aí. E os erros foram, digamos, ao mesmo tempo sendo lições. Então, todos os erros que eu cometi, eu acho que foram necessários. E não importa se foram por ignorância, não importa se foram por teimosia, porque os erros podem ter diversas naturezas, mas eu acho que todos os erros cometidos foram intencionais, de certa forma. Porque eu fiz algo e desse algo, alguma coisa não deu certo e eu aprendi com isso. Então, não tenho como dissociar um do outro, um erro atrás do outro, eu acho que foram necessários para eu estar aqui onde estou. Mas acho que o principal erro que eu poderia dizer que, de todos que eu já tive, acho que o principal erro é não pagar a mim mesmo por todo esse esforço. Eu acho que esse é daqueles erros que as pessoas deveriam aprender desde o início, quando não importa qual é o delírio que vocês tenham de ideia e tudo mais, coloquem-se lá que eu tenho que me pagar um salário. Porque esta jornada é dura demais para ficar só na boa vontade e de estômago vazio. Diante das dificuldades que partilhou e os erros que cometeu, teve lições através desses erros, mas precisava de alguma inspiração. Podíamos dizer quem empreendedor que inspira? Parece curioso. Eu não sou muito de olhar para os outros como inspiração. Não no sentido errado. Eu posso olhar para um Steve Jobs e achar que é minha inspiração, mas também posso olhar para um Samora Machel e achar que é inspiração, olhar para um Matateu e achar que é inspiração. Eu acho que inspiração
para mim, é um coletivo. Não de uma personalidade, não de uma individualidade, mas de um conjunto de momentos. Às vezes, por exemplo, as minhas filhas podem me inspirar. E eu olho para elas como inspiração porque eu estou a criar algo que eu gostaria que elas vissem como uma oportunidade futura para elas. Mas às vezes o meu pai, que é uma pessoa extremamente incansável em termos de trabalho, que nunca reclamou, está sempre a puxar para isso. Mas às vezes eu vejo por pessoas que desafiaram o status quo, como Steve Jobs também. Então eu vejo a inspiração como um coletivo, não como uma individualidade. Então tudo à minha volta inspira-me, desde que eu esteja atento para poder ver essa inspiração. Visto que o Alfredo, quando presta atenção em cada momento para poder se inspirar em cada pessoa ou cada detalhe, também deve prestar atenção em cada detalhe para escolher a equipe de trabalho. Como é que fez para escolher a equipe de trabalho? Acho que aqui tem parte da minha equipe. Montar uma equipa não é fácil. Porque acho que no princípio nós estamos um tanto quanto ingênuos. Nós acreditamos que, ok, porque nós nos conhecemos, então as coisas vão funcionar. Então vamos, 2 amigos, 2 amigas, 3, vamos nos juntar, vamos fazer as coisas aqui. E depois vem o outro lado, que muitas das vezes são as personalidades. Nós somos diferentes, por natureza. E ser diferente, depois meter dinheiro no meio, então esquece. Aí a coisa vai para o brejo. Então, montar uma equipa, eu acho que é daquelas coisas mais simples e mais complexas ao mesmo tempo. Eu digo que é simples porque, no final, nós temos que aprender a lidar com o outro ser humano. Tão simples quanto isso. Nós devemos aprender a lidar com outro ser humano. Mas é tão complexo porque, por nós sermos diferentes, é preciso haver algo que nos une. Não basta nós só termos uma missão, uma visão. Então, o processo de criar uma equipa, acho que começou a funcionar quando nós começamos a desenhar a cultura que nós queríamos ter. No ideário, o que nós acreditávamos, qual era o nosso foco, que tipo de pessoas nós deveríamos ter, que tipo de pessoas nós gostaríamos de ter, porque as equipas devem ser atraídas. Não se vai atrás de pessoas para fazerem parte de uma empresa, de uma organização. Deveria-se atrair pessoas para essa organização com base naquilo que são as referências que se tem, qual é a visão, qual é a missão, o que vocês estão atrás de. Porque as pessoas, por natureza, são generosas. Se eu for a pedir ajuda, as pessoas prontamente elas podem dar essa ajuda. E nesse espaço, muitas das vezes, de pedir ajuda, é onde nós começamos a separar quem é que identifica-se com o que está a acontecer, com o que estou a fazer, e aqueles que estão ali para fazer o seu próprio dinheiro. Então, nós tentamos fazer a questão dos currículos, vieram as toneladas, mas depois, quando deram-se de conta da realidade do trabalho, dos desafios que tinham, muitos desistiram. Também tivemos pessoas muito apaixonadas por aquilo que nós acreditávamos, mas depois, no final do dia, queriam um salário também compatível com a paixão. E depois tivemos que remover isso e colocar simplesmente, será que as pessoas, se tiverem o desafio primeiro e gerarem, digamos, o rendimento em segundo, não vão aqui também estar? E nós estamos a montar uma equipa que acredita nisso, uma equipa que hoje já vê um futuro, uma equipa que hoje até pode fazer for free, gratuitamente aquilo, claro, não é que vai fazer for free, vai. Pode fazer for free porque é algo que acredita, algo que tem paixão, e isso faz toda a diferença. Então, a partir do momento que eu entendi que uma equipa deve se atrair, é quando começou a mudar a qualidade de pessoal que começamos a ter. Depois de perceber que é necessário ter uma equipa conceituada e tudo com princípios a seguir, ou valores a seguir, ou ter paixão mesmo por esse trabalho, acha que o dinheiro é importante para ter um empreendimento bem-sucedido? Quem não quer dinheiro aí? Dinheiro é crucial, mas é preciso entender o que é dinheiro. Eu acho que a grande diferença é justamente isso. Porque o dinheiro pressupõe sabermos qual é o nosso valor. Não só da própria organização, das nossas ideias, o valor de cada um dos que compõem essa organização.
No princípio, o mais importante não é o dinheiro, o mais importante é o valor que eu vou gerar. Esse aqui é o princípio, é onde as pessoas muitas vezes têm uma ideia, já querem dinheiro antes sequer de provar que existe valor nessa ideia. Então, o dinheiro deve vir geralmente na fase de escala. Quando eu já tenho algo, já provei, tenho um valor, tenho um propósito, tem pessoas que querem, aí sim é preciso. Não importa se vem de investidor, se é do bolso como tal. Dinheiro é importante, mas não para levantar o voo. Dinheiro é importante justamente porque... Por que não é importante para levantar o voo? Porque dinheiro inflaciona uma visão, dinheiro inflaciona o valor que nós queremos oferecer ao mercado. Eu digo isso porque se eu tiver $1 milhão agora para pensar numa ideia, é diferente de eu não ter $1 milhão, pensar na ideia e a ideia ter valor e depois tiver esse $1 milhão. Então, é importante, mas só para a fase de crescimento. Quando eu já tive valor, provei o valor, já posso sair. Então, não digo que não possa ter, digamos assim, não possa influenciar como é que as coisas acontecem, mas é importante resistir um bocado até o ponto de tiver algo concreto para depois equacionar dinheiro. Porque muitas das vezes mesmo o dinheiro que nós pedimos não faz a mínima ideia, é desproporcional sequer ao que nós estamos a oferecer. Então, não deve ser o ponto-chave, não é o primeiro ponto. Primeiro é criar o valor, depois o dinheiro. Dinheiro é consequência, muitas das vezes. Esse é que é o melhor dinheiro, o que acaba sendo consequência. Então, o dinheiro é a consequência das nossas ideias ou dos nossos empreendimentos. E podemos dizer o que nós precisamos fazer para que Moçambique possa ter mais empreendedores. Nós podemos ver diversas formas. Eu acho que a primeira é deixar as pessoas errarem. Moçambique tem uma... acho que eu vou falar mais de Moçambique, que eu vivo neste país. Nós devemos deixar as pessoas mais errarem, crianças errarem, adultos errarem. Mas não é errar e desculpar-se e aproveitar-se dos erros. Não é nesse sentido. Mas errar no sentido de quando a pessoa erra, não ser, digamos... não ser... Como posso dizer? Exatamente, acho que essa é uma das melhores palavras. Não pode ser crucificada só porque a pessoa errou. Pelo contrário, o que tem de se fazer é orientar a pessoa para poder aprender com esses erros. Isso acontece dentro das empresas. Experimentem errar alguma coisa numa empresa, as pessoas podem perder o trabalho, mas é preciso dar essa chance. Ambientes em que eu possa errar e possa aprender com isso são os melhores ambientes. E vejam, qualquer empresa que vocês forem ter de sucesso como referência, a tolerância para erros é maior. Então, o que nós temos que ter é um país que tenha uma cultura que deixe as pessoas errarem, deixe as crianças errarem. Nossa educação praticamente não bonifica nenhum erro, pelo contrário. Okay? O mínimo erro, a pessoa diz que não é competente, não sabe fazer e tudo mais. Então, este só será um país, digamos, que possa ter, digamos, mais empreendedores. Primeiro, se deixarmos essa parte dos erros. E segundo, se houver mais humildade para o tipo de soluções que nós precisamos. Porque nós estamos num país que estamos expostos ao mundo e, ao mesmo tempo, queremos já de raiz competir com este mundo, enquanto ainda nem nas fraldas saímos. Então, há que também haver humildade, que eu tenho que ter tempo para poder aprender a empreender. E depois é o conceito de empreendedor que nós também estamos a ter. Nós achamos que empreendedor é só quem está no formal. E aí é um outro problema. Quando nós definimos empreendedores, nós praticamente removemos todo mundo que está no setor informal. Significa que aquele não é empreendedor, aquele não faz empreendedorismo, nem na própria definição ele entra. E esse é outro erro. Nós temos pessoas a fazerem um excelente trabalho no setor informal que só aparecem quando alguém vai descobrir um jovem inventar uma coisa numa cabana e depois fica algo como... É um clichê, fica como se fosse uma bandeira o indivíduo. Nem sequer, já nem se olha para a veia empreendedora dele, olha-se como quer se mostrar para todo mundo como um troféu. Então, não deveria ser visto. Então, o setor informal deveria ser inclusivo nesse sentido, porque o setor informal também dá-nos um pulso do que acontece nos distritos, no campo mais recôndito possível. É o que acontece, esse é o tipo de empreendedorismo que nós temos. Então, uma maior abrangência sobre empreendedorismo. Não, empreendedorismo não é entretenimento.
Nós temos essa sensação, estamos aqui, empreendedorismo para lá, os jovens têm de ser empreendedores, à torta e direita. Não é entretenimento, é algo que é duro. E nós temos que ser realistas em relação a isso. É algo que a pessoa, quando começa e quando, digamos, quer envergar diretamente nisso, vai ter os seus altos e baixos. E nós não podemos proteger disso. Então, na versão que nós temos, eu iria resumir nisso. Primeiro, deixar as pessoas errarem, deixar as crianças errarem em relação a isso e tentar ver como é que elas podem aprender com isso. Depois, sermos mais tolerantes uns com os outros. Depois é definir que tipo de empreendedorismo é que nós queremos e ser muito mais inclusivos no empreendedorismo que este país precisa. Então, para percebermos que devemos assumir uma cultura que possa tolerar erros das pessoas e elas possam aprender com esses erros mesmo, e também devemos valorizar o setor informal tanto como valorizamos o setor supostamente formal. E qual é o conselho que dá para alguém que tem uma ideia em mente, nesse caso que pretende ser empreendedor, mas só tem a ideia? A primeira é meter a mão na massa. Acho que as pessoas pensam demais. Nós temos isso de ficar sempre a pensar, a ideia amadurece, depois eu fico milionário na minha mente, já fui tudo. Nós temos isso. E as pessoas o que deveriam era pensar menos e fazer mais. Quando eu digo pensar menos e fazer mais, é no sentido de quanto mais tu fazes, mais tu aprendes. Porque mentalmente tu não consegues fazer o exercício de executar alguma coisa. Então, tirar a ideia do papel, uma ideia só começa a sair quando são duas pessoas a partilhar. Quando eu partilho com a primeira pessoa, é que uma ideia começa a florir, porque eu tenho um feedback que é diferente do meu, que começa praticamente a amadurecer aquilo que é a ideia que eu tenho. Então, partilhar com as pessoas é extremamente importante. Então, criar um conjunto de recursos, pessoas que possa começar a partilhar essas ideias é extremamente importante nesse sentido também. E, acima de tudo, é não perder a oportunidade de aprender com seja lá quem for. Porque eu posso ter uma ideia, por exemplo, numa vertente de auto, por exemplo, seja venda de carro, seja lá o que for. Mas a minha experiência é ser na área médica, por exemplo. E a única coisa que eu preciso é ser humilde o suficiente para dizer que eu não entendo nada disso, mas eu tenho uma ideia, eu gostaria de explorar essa ideia. E procurar pessoas que estejam dispostas a darem a mão. Então, nós temos que abrir para os outros as ideias que nós temos. As pessoas têm medo que se roubem as suas ideias. É o argumento que as pessoas usam. Mas o valor da ideia não está na ideia. O valor da ideia está na execução da ideia. Então, a mesma ideia eu posso lançar aqui e dizer que essa ideia vale 1 milhão. Todos vamos fazer de forma diferente. Então, cada um tem essa habilidade de executar e eu acho que isso é que nós devemos olhar mais. O próprio jovem, quando tem a ideia, a primeira coisa que deve fazer é deixar aquela ideia florir, tirar a ideia da cabeça, passar para um papel, conversar com pessoas e essa é a primeira etapa que deve acontecer, porque este network é que muitas das vezes começa a viabilizar a ideia que se tem. Depois de perceber que nós não devemos só ter a ideia nem nossa mente, devemos partilhar essa ideia e receber feedbacks, quais são os recursos necessários para começar a executar uma ideia? Depende de onde a pessoa estiver. Acho que o exercício de estar a trabalhar com empreendedores, o exercício de colocar empreendedores no mercado, eu acho que existe um framework que nós usamos, por exemplo, que a pessoa tem a ideia, cria um protótipo, pega o protótipo, coloca diante do cliente, o cliente valida o protótipo, depois vê a versão do negócio, se é negócio. Existe um ciclo que anda à volta disso. Mas a forma resumida é, tive uma ideia, sim, pega na ideia, cria valor dessa ideia e apresenta isso diretamente ao consumidor, aquele que vai pagar, aquele cliente que paga por aquela ideia. Eu faço um protótipo, não importa como é que eu fiz o protótipo, okay? Porque cada protótipo pode ser diferente. Mas eu tenho que levar a ideia diretamente a quem vai pagar por essa ideia. Já como um produto, que ele vai poder dar-me o feedback. Então, aquele feedback é a coisa mais importante que eu vou ter. Por isso, valorizem o vosso consumidor, o vosso cliente. Então, este feedback depois é que vai determinar se eu vou gerar um negócio através disso. O negócio acaba sendo o ciclo de eu vender, criar esse produto, vender, ter algo em retorno, voltar a fazer esse ciclo novamente. Isso é que acaba sendo o negócio.
Então, para eu ver se eu tenho isto, primeiro eu tenho que levar a primeira versão para ver se alguém está disposto a pagar por isso. Se alguém não está disposto a pagar por isso, esquece. Porque isso já vai ser um lado mais filantrópico, um lado mais, digamos, mais social que eu vou oferecer, o meu tempo e tudo mais. Mas no final do dia, eu acho que a boa intenção que vocês tenham, mesmo que seja nesse nível, é fazer um dinheiro para sequer sustentar esse lado social que vocês querem. Então, o ciclo seria, tenham uma ideia, tudo bem, tirem a ideia da cabeça, encontrem alguém que possam partilhar, amadurecer, criar um protótipo do valor, trazer para um consumidor final. Se aquele consumidor dizer que sim, é isso que eu quero, está a resolver um problema meu, ok? Então, a partir daí, é que já vão para gerar um negócio à volta disso. Muitas vezes a pessoa abre a empresa antes sequer de ter um produto para poder oferecer sequer a um cliente. Depois, dia seguinte, está a fechar. Porque quando chega a altura de apresentar o produto, não há ninguém que esteja interessado nisso. Então, o ciclo deve ser logo tirar da ideia, criar um produto, apresentar esse produto como valor. Se o cliente está interessado em pagar, o negócio surge daí. Percebemos aqui como é sair de um pensante empreendedor para um executador empreendedor, neste caso. E qual é o papel do networking nesta comunidade empreendedora e não empreendedora também? Network, acho que é tudo. A qualidade das pessoas com que nós nos cercamos é extremamente valiosa. Eu acho que as pessoas deveriam ser muito intencionais em relação ao network que têm. Eu digo isso por uma razão que hoje eu me arrependo dos amigos que eu tinha e dos colegas que eu tinha na escola, que eu não fui a tempo de valorizar essas relações, que hoje estaria a ter outros tipos de benefícios. Network acaba sendo a rede de pessoas que nós temos à nossa volta. A rede de pessoas com quem nós podemos contactar, podemos contar quando nós precisamos de alguma coisa. Um conselho, abrir-nos determinadas portas, um ombro amigo, seja lá o que for. E na vertente de empreendedorismo, nós não sabemos tudo, nós não podemos fazer tudo, nós não vamos conseguir tudo. Então, as redes acabam sendo, digamos, a forma como eu posso levar aquilo que eu estou a pensar para onde devo chegar. O aconselhamento que eu preciso, se eu preciso de alguém na área legal, se eu tenho um amigo, é muito mais fácil e é mais barato do que eu pagar alguém profissional nessa área. Então, eu acho que devemos ser intencionais primeiro em relação às redes. Se nós vamos em eventos que nem este, não é só comigo que vocês devem interagir. Interajam entre vocês e vejam quem é que está aqui. E é preciso nutrir essas relações. Essas relações não podem ser unilaterais. Não é quando eu preciso que eu vou utilizar essas redes. Não. Vamos nutrir essas relações. E, acima de tudo, é preciso que as pessoas também interajam. Porque o fato de eu não saber o que vocês procuram, o que vocês têm em mente, significa que eu não sei como vou vos ajudar. Esse é o outro pormenor de estou na rede, tenho a minha ideia, eu fico com a minha ideia. Do outro lado está quem tem todos os recursos para materializar essa ideia, mas eu não soube de nada. Então, aproveitem de criar essas redes intencionais no sentido de vocês também usarem essas redes para validarem os vossos conteúdos, mas vocês também têm de alimentar essas redes. Significa que tem algo que vocês também têm de dar de volta às redes. Então, criem essas redes, valorizem as redes. Onde vocês estiverem, é uma das melhores coisas que vocês podem ter. Porque o vosso real valor, no final do dia, não é ter milhões de dólares no banco. É a qualidade da rede que vocês têm, é que pode gerar muito mais do que milhões de dólares no banco. Então, tentem valorizar as pessoas que vocês têm à vossa volta e tentem ter pessoas que vocês possam fazer uso de. Porque acho que no final todo mundo tem algo que precisa de alguém. Muito obrigada, Alfredo. Já estamos no network, podemos começar a interagir com o Alfredo Coanda. Vou abrir um espaço para quem tiver uma pergunta, nesse caso uma dúvida. Uma só. Para quem tiver dúvidas para poder perguntar ao Alfredo Coanda. Já estamos no networking. Não há ideias aqui que a serem partilhadas. Boa noite. Bom, fui anotando algumas coisas que o Alfredo dizia e que coincidem, felizmente, com um artigo que estava a ler, que é de um dos grandes empreendedores,
que manda-nos ler o Pai Rico e Pai Pobre, que nunca consegui ler, mas achei muito interessante a forma como abordou a questão do empreendedorismo, quando diz que é um estilo de vida, né? Então, não vou encher de palavras bonitas, vou perguntar aquilo que não falou, que acredito que vai nos inspirar também. O medo. Temos todos medo de criar uma ideia, temos medo de falir, temos medo de não ter sucesso, temos medo até do próprio sucesso. Então, para o Alfredo, antes mesmo da grande ideia que é o diário, que a gente vê com cores muito boas e vivas, antes de lá chegar, formar a equipe e tudo mais, como conseguiu lidar com o medo, como é que conseguiu vencer o medo de ser empreendedor? Da história que já trazia, falava de uma fase de frustração, que foi a fase que ele fez abrir os olhos, ler um bocadinho mais, e colocar a ideia no papel, retirar do papel e colocar na prática. Porque uma das fases que é mais importante para o empreendedor, pelo que pude perceber, é colocar a mão na massa e deixar todas as teorias de lado. O medo, ninguém nos ensina a vencer. O medo, ninguém traz um livro e diz será assim, 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 para ter sucesso, o medo vence desse jeito. Mas como Alfredo, empreendedor, pode nos contar um bocadinho a fase do medo, que passou da frustração e teve que chegar à fase de ou faço ou faço? Obrigada. Obrigado pela pergunta. Como chama? Lourdes? Ruth, desculpa. Eu faço uma pergunta apenas, que é, qual é o pior cenário que pode acontecer? Essa acho que é a pergunta mais importante que vocês deveriam fazer. Vocês estão com medo de alguma coisa. A pergunta é, qual é o pior cenário que poderia acontecer? Vamos supor, o meu primeiro cliente, quando eu decidi sair de freelancer para abrir uma empresa, foi o Grupo Intercar. Eu cheguei ao cliente, sentei com o cliente, estava a falar com o diretor, e é dos clientes que estavam numa grande agência. Eu estou sozinho, ok? Então, o pior cenário que eu poderia ter é um simples não. E eu posso viver com esse não, ok? Então, se eu aceito qual é o pior cenário, tudo o resto é bônus. E esses nãos são as coisas mais importantes que vocês vão ouvir. Acumulem nãos. Porque a qualidade dos nãos é que vai fazer com que vocês aprendam. Okay? Então, esse é um cenário que eu acho que o não, o medo só está, digamos, a testar até que ponto eu realmente quero isto. Se eu sou capaz de ultrapassar, então significa que eu realmente quero isto. Se eu não sou capaz de ultrapassar, então não é algo que eu estou disposto a dar tudo isto. Então, olhem o medo como uma espécie de uma linha. E eu digo, qual é o cenário pior que pode acontecer? Eu receber um não. Se eu vou receber um não, tudo o resto é positivo para mim. Porque eu recebo um não, aprendo alguma coisa. Se calhar não é a altura certa, se calhar eu não estou preparado e tudo mais. É por isso que se eu recebo um não, geralmente eu tenho que fazer algumas perguntas. Não, por quê? Ok? Será que poderia me dar uma e outra dica para melhorar? Então, acho que é aí onde está a grande questão. Nós temos medo, sim, há medos que são reais, tudo bem, não vamos nos recusar, mas isto acaba sendo o cenário que é do estilo, ainda existe como posso dizer, uma posição minha de poder decidir se eu vou à frente ou não, mas o sucesso que nós queremos está do lado de todo o medo, o receio que nós temos. Nós temos medo de falir, não queremos abrir o negócio porque estamos a falir. Quer dizer, eu estou a falir a empresa antes sequer de abrir. Então, na minha mente, eu já fali o meu negócio. Ok? Mas se esse é o pior cenário, minha empresa suceder é o melhor cenário. Por que não tentar? Porque tudo é 50-50. Não há 25, 30, é 50-50. Like, eu vou até acontecer alguma coisa. Eu não vou. Então, o medo acaba sendo esta linha que nós temos que aprender a perguntar-nos se realmente queremos ou não, se realmente estamos conscientes disso ou não, e qual é o pior cenário que pode acontecer. Se o pior cenário for aceitável, sempre em frente. Eu olho assim o medo, por isso muitas das vezes as pessoas olham para mim e dizem que o que eu faço, você está fora do contexto deste país. Eu estou, mas eu não estou a dizer que eu não estou com receios.
Quando se abriu, o Diário é o primeiro hub e aceleradora que abriu neste país. E a pergunta era de estilo, para quem é que eu vou oferecer este hub? Porque o conjunto de pessoas que eu tinha não tinha nem condições de me pagar para o que eu estava a fazer. Mas mesmo assim, eu fui. E no meio disso aprendi que, este pode não ser o meu primeiro cliente, mas até empresas precisam do que nós estamos a oferecer. Então, a descoberta só veio porque atrevi-me a passar isso e a dizer que o pior cenário era poder fechar depois de um mês. E cá estamos, 3 anos e um bocadinho mais, still running. Yeah. Boa noite, meu nome é Neves. Estive a falar que uma das coisas que o país tem que fazer é deixar as pessoas errarem. Agora, a minha questão é a seguinte, será que não tem um limite? Porque estamos agora num cenário que todos nós sabemos, que não é segredo, da situação atual do país, e eu penso que esse cenário começou há 3, 4 anos, mas foi a acumulação de erros. Eu quero saber até que ponto o errar, qual seria o limite? Obrigado. Neves, yeah. Existe limite a tudo. Acho que limite é quando quebra. Quando quebra, surge justamente esse pormenor. Eu acho que o pior cenário é não aprender com os erros. É continuar a insistir e esperar que algo vai mudar. Este é que é o pior cenário. E nós o que nós estamos a ver não é porque nós não estamos conscientes. Já houve pequeno escândalo, nós vimos, olhamos, segundo escândalo, as mesmas pessoas a fazer a mesma coisa, um atrás do outro, nós a vermos a coisa. Então, não houve aprendizagem. Quando eu digo que é preciso deixar errar, é preciso deixar errar, mas não é preciso continuar a aprender as lições. É preciso continuar a evoluir. De um erro para o outro deve haver evolução. É aí onde está a grande diferença. Se eu não aprendi, então vamos continuar a cometer os mesmos erros. E muitas das vezes é ser teimosia, porque a pessoa tenta se avaliar. Quando é que eu estou simplesmente a ser teimoso? Não é que é um erro que eu preciso cometer, mas eu estou a ser teimoso. Há outros que não. Intencionalmente eu quero cometer este erro. Eu estou consciente que eu quero cometer este erro. Então, a pessoa tende a aprender. Eu acho que é muito mais que mecanismos é que nós temos, individuais e como coletivos, para que as pessoas aprendam com os seus próprios erros. Porque um professor existe para dizer, tu erraste nisto, agora vou te ensinar como é que tu fazes a coisa certa. Agora, se não existem filtros, nós temos esse problema. Boa noite. Boa noite. Eu chamo Carlos Zida. É assim, como é que foi a tua primeira vez ao ir ao encontro de um cliente para apresentar os seus serviços? Se há de aceitar-me ou vai rejeitar-me, não sei. Peço para me explicares, porque comigo penso que foi uma coisa um pouco diferente. Eu já dizia aos meus colegas aqui, da vez passada que tivemos uma formação, eu gosto de bater com a cara na parede. Prefiro enfrentar a pessoa, dizer, Carlos, não, primeira vez, Carlos, não, segunda vez, Carlos, sim, terceira vez. Então, gostaria que partilhasse a mesma experiência. Meu primeiro cliente... eu não sei qual foi o meu primeiro cliente, porque depende da jornada. Porque tem diferentes jornadas, tem diferentes clientes. Se for a colocar o primeiro cliente como o diário, é um bocado diferente. O primeiro cliente diário foi quando eu estava consciente que eu queria cobrar pelos meus serviços. E o anúncio foi o primeiro programa de aceleração. Nós colocamos, jovens, venham empreender, vocês têm vossas ideias e tudo mais. A expectativa era receber jovens, porque eu já estava a interagir com jovens, mas o cenário foi 2 senhoras que bateram a porta. Uma de 55, outra de 65 anos. Eu não sabia como reagir, honestamente falando.
porque eu estava não desprevenido, diga-se de passagem. Mas eu sentei com elas, elas pagaram, ok? Pagaram. Mas eu sentei com elas, eu quis entender o que estava-se a passar. Porque acho que é justamente aí, porque aquele breve momento, eu acho que nós temos que ser mais calmos para questionar o que estava-se a passar. Porque eu estava com uma intenção diferente, que é a intenção de que eu vou lá e eu vou conseguir esse cliente. Mas chegou lá e recebeu um não. Então, minha situação foi, eu estava à espera de um monte de jovens. Mas depois vem essas duas senhoras, eu olhei e disse, eu não sei nem como vou me comportar aqui. Mas, acima de tudo, foi questionar e aprender, que a questão do empreendedorismo não tem idade. Nós temos essa noção de começar a encaixotar empreendedorismo. Eu aprendi isso. Empreendedorismo não tem idade. E, a partir daí, toda a nossa comunicação passou a ser muito mais genérica. Okay? Passou a ser muito mais abrangente. E isso, para mim, foi muito mais importante. Eu aprendi aquela lição, melhorei e criei praticamente melhores serviços pela frente. Então, o mais importante é aquele momento, eu tenho que sempre questionar o que eu devo aprender com esta experiência. E se eu sei o que aprendi com esta experiência, então é válido para eu melhorar continuamente. Mais questões? Sou eu. Boa noite. O meu nome é Bento Mário. Vou dizer que somos sortudos ao estar a partilhar essa história e associado ao seu propósito de vida. A minha questão é muito específica. Tendo em consideração ao custo e a realidade que nós vivemos no nosso país, o tema do business plan, do plano de negócio, como é que vê para quem quer começar um negócio? Muitas das vezes, os jovens, não é? Nós jovens temos uma ideia, mas quando a gente pensa em pegar um plano de negócio, estudo de mercado, os números, o custo também para solicitar esse serviço ou para fazer por conta própria, as pessoas perdem muito tempo e perdem aquela janela de oportunidade. Não sei, queria ter a sua opinião em relação a este aspecto. Eu às vezes acho que tenho ideias um bocado radicais, mas eu acho que eu acredito que os jovens nem sequer deveriam dar-se ao trabalho de fazer um plano de negócios. Se existe alguém que está na empresa que faz plano de negócios, isto não é pessoal, é apenas minha opinião. Eu acho que todo plano de negócio é caduco por natureza. Significa que quando eu termino de fazer aquele plano, já é caduco. O que eu acho que é importante os jovens entenderem é a questão do modelo de negócio. Okay? O modelo de negócio é praticamente, eu entender qual é a essência do meu negócio, quem é o meu público-alvo, qual é o valor que eu estou a oferecer, como é que eu vou divulgar isso nas redes sociais, ou que a companhia, que tipo de recursos que eu tenho, com quem é que eu vou gastar dinheiro no meu negócio. Então, tem uma série de 9 a 12 perguntas que eu tenho que me fazer e responder. Então, isso me dá o pontapé de saída para eu poder entender se há negócio ou não. Então, numa fase posterior, é a quem interessa um plano de negócio. Um plano de negócio geralmente interessa já na fase que eu preciso lidar com um investidor, que ele quer uma projeção, digamos assim, que garantida o que vai acontecer para os próximos 3, 5, 10 anos e tudo mais, ou um investidor que quer ver esses números. É muito mais para esse lado que vai. Mas eu tenho que ter um plano de ação, eu tenho que ter um plano estratégico, eu tenho que ter uma visão, eu tenho que ter um objetivo. Alguns dos elementos de um plano de negócio, eu tenho que aprender o que são e tenho que saber fazê-los. Mas um modelo de negócio é muito mais importante do que um plano de negócio. E um modelo de negócio é algo que, em meia hora, dependendo da complexidade, eu faço, já tenho um blueprint e eu vou melhorando. Eu posso voltar ao plano de negócio semanalmente ou mensalmente para refinar. Quando eu tiver uma versão muito mais refinada, já posso progredir em relação a isso. Então, os jovens deveriam procurar mais identificar o modelo de negócio do que ter um plano de negócio. Sim, boa noite. Herbert Ribeiro. Por acaso, a minha questão tem um bocadinho de relação com o que esteve a falar há bocado. Para quem está à procura de financiamento, gostava de saber se tem alguma experiência em termos de estratégia, principalmente de como é que pode suprir estas necessidades de investimento que tem encontrado durante a execução do projeto. Acho que financiamento sempre chega a uma parte que nós precisamos desse financiamento. Eu vejo um bocado, assim,
se um dos erros que acaba acontecendo é de estilo, o jovem começou a fazer a sua ideia, o seu negócio, que é a companhia, esqueceu-se de um pequeno detalhe. Contar todos os tostões que ele está a investir. Seja lá o que for. Se for para chicletes, se for para táxi. É preciso que o jovem primeiro comece a ter uma relação com o dinheiro. Se ele quer investimento, a primeira coisa é a disciplina financeira. É a primeira coisa que ele tem de entender. O que é dinheiro? Como é que dinheiro funciona? O que é meu dinheiro? O que é o dinheiro para o meu negócio? Okay? Então, a primeira disciplina é uma coisa muito básica. Se eu sou capaz de contar todos os tostões que eu acabo por pegar, interagir e investir no meu próprio negócio. Então, isso é um princípio básico. Depois, é a questão de, se eu vou procurar de investimento, que tipo de investimento é que eu realmente preciso? Porque muitas das vezes eu vou dizer, ok, se eu vou a um banco, o banco, tu tens que ter já um negócio praticamente a subir. Okay? Se eu vou capital próprio, quando eu digo familiares, amigos e tudo mais, continua a não ser teu dinheiro. Tu tens que retornar esse dinheiro. Por mais boa amizade que tenha, a melhor disciplina é eu ser capaz de retornar esse dinheiro a alguém. E para eu retornar, eu tenho que ter uma disciplina. Eu tenho que ter um plano financeiro em relação a isso. Já vem o modelo de negócio, mais o plano financeiro, mais a proposta de valor que eu estou a colocar, são coisas que são muito importantes. O que muitas das vezes eu acabei notando nas iniciativas que passaram por nós, é que as pessoas não estavam preparadas sequer para lidar com o montante que estavam a pedir. Eu vou supor que a pessoa queria 500 meticais para fazer um negócio de cana-de-açúcar. Ele colocou esse número. Então, a primeira coisa que eu quero certificar é que esse dinheiro tem retorno. Então, se eu sou investidor, quero certificar que esse dinheiro tem retorno, eu quero ver o teu plano de como é que tu vais retornar. Mas a pessoa nem sequer sabe o que é um plano. Então, começam a perder oportunidades nisso. Então, a primeira coisa que vocês deveriam fazer é criar disciplina financeira. Aprendam sobre finanças. Okay? Não quer dizer que vocês tenham de ser contabilistas, não é isso. É só uma planilha, vocês podem ter aconselhamento de um financeiro ou não, ou vão tirar algumas online e aprendam com isso. E aprendam a controlar dinheiro, a saber o que é vosso, porque muitas das vezes vocês têm um income. Vamos supor que este mês eu fiz 500 mil meticais. E a pessoa está feliz da vida, é a primeira vez que eu vendi tanto frango e fiz 500 mil meticais. Mas nem todo o dinheiro é teu dinheiro para gastar. Então, essa de saber que depois de todas as contas, depois de tirar os investimentos, ou que a companhia, eu só fiquei com 5 mil meticais. É só aqueles 5 mil. Tu não podes ficar frustrado em relação a isso. Porque depois, porque tu tens a conta do banco, vai esticar, não, agora preciso de mais 10, mais 15. Dia seguinte, torraste tudo. Então, disciplina financeira é importante. Aprendam a lidar com dinheiro, aprendam a respeitar dinheiro e aprendam a entender o que é dinheiro para o vosso próprio negócio. Porque existem diferentes formas de financiamento. Aqui dentro tem muita gente que tem dinheiro aqui, mas para eles se querem investir no negócio, tu tens que diminuir o risco. E diminuir o risco é tu provar que tu sabes o que tu vais fazer com cada tostão. E se tu pegas, tu sabes que tu vais devolver. E muitas das vezes é de estilo, as iniciativas que podem te dar 100 mil dólares sem retorno, que é um grant, a primeira coisa que eles vão te perguntar é se tu alguma vez já geriste os 100 mil dólares. Tu queres os 100 mil dólares, nunca geriste os 100 mil dólares, por que eu vou te dar 100 mil dólares? Então, esta experiência, aprendam gradualmente a gerir dinheiro. Com as pequenas coisas, cometam esses erros pequeninos quando vocês estão a iniciar. À medida que vocês vão crescendo, vocês vão entender como é que o dinheiro funciona. Dinheiro é uma espécie de um jogo. Tecnicamente, eu quero duplicar esse dinheiro. Porque eu quero fazer mais e mais para investir e tudo mais. Mas para eu fazer esse jogo, significa que eu tenho que saber gerir. O que é meu eu tiro, o que é meu que preciso de multiplicar sucessivamente. Então, o que nos falta é justamente isso. Entender, aprender sobre finanças. Aprender a gerir finanças. Aprender o que é meu dinheiro. Aprender o que é o dinheiro dos outros. E investir. Porque muitas das vezes é isso. Eu tenho que voltar a investir no meu negócio. E muitas das vezes esse é que é o cenário que eu, como investidor, eu quero garantir que este negócio não vai deixar de existir daqui a uma semana. Então, se eu já tenho essa disciplina, fica mais fácil eu chegar. Porque eu posso estar a fazer um pitch, por exemplo, para um investidor. Mas o que se passa é que o investidor fica simplesmente num slide, onde vê a economia do teu negócio. Quanto é que tu estás a cobrar, por que estás a cobrar, para que universo de pessoas que estás a cobrar, e como é que tu garantes que isso vai continuar a gerir mais e mais e mais. Mas existe capital.
Eu posso, aqui internamente, como é que nós temos estado a fazer? No final de cada programa de aceleração, nós temos 3 ou 4 alternativas. A pessoa pode ir para um microcrédito, pode ir para um grant, nós ajudamos a submeter a propostas de grant, que é dinheiro direto, que não tem de retornar, mas tem de provar que ele lucra em relação a isso. Nós temos VCs aqui, ok? Mas são muito poucos, são aqueles que ainda estão a começar a arriscar, que pelo menos 500 mil ainda conseguem te dar. Se tu provas e retornas isso, já podes ter muito mais, porque este é o outro exercício. Começar pequeno para multiplicar, provar e depois ter mais. Venture Capitals já temos, acho que 2 ou 3 instituições que estão aqui oficialmente a fazer isso, mas querem ver a viabilidade do negócio. Angels, nós já temos alguns, dinheiro próprio, capital próprio. Eu sou um deles, que decidi investir. É um dos aprendizados. Depois de ter lidado com tantos bons negócios, aprendi, estou a investir nisso. E depois é preciso pensar que nem todo o dinheiro está aqui. Eu posso ir a nível regional, eu posso ir a nível continental, ainda há outros dinheiros, mas também depende se este negócio vai escalar para além de Moçambique. Se eu querer pedir dinheiro fora, a probabilidade de ter é maior quando eu digo que o meu negócio começa em Moçambique, mas eu vou ter na África do Sul, eu vou ter qualquer outro país. O Startup Grind, o momento de palestra termina agora. Agradecer aos parceiros Cowork Lab, Standard Bank e a organizadora Big. E também o evento é patrocinado pela Google de Empreendedores. E para quem, mais uma coisa, para quem não deixou o contato na entrada, peço para deixar o número para mais atualizações das próximas edições ou próximos eventos. E muito obrigada. E networking lá fora e temos o coffee break. Okay, thank you.